Pronto. Nós discutimos sobre a ditadura militar, né? Nós falamos sobre os principais eventos que culminaram com o golpe de 64. Nós falamos das deliberações que aconteceram pré-instalação da ditadura, os principais movimentos que aconteceram no período da ditadura e os motivos que levaram. É mesmo? E os motivos que levaram à queda do regime e abertura democrática. Bom, eu fiz de uma forma bem mais sintética, porque nós teríamos, inclusive, essa aula só para falar de abertura política e só para falar da crise do regime, que a gente não precisa de tanta coisa para poder falar sobre ela. Nós já discutimos as principais deliberações na aula de ditadura. Se você não assistiu, tá gravada, viu? E hoje eu trouxe para a gente para a gente, vamos dizer assim, fomentar, consolidar e discutir um pouquinho mais algumas questões, né? Hoje nós vamos resolver questões sobre ditadura militar. Houve muitas, aliás, a maior parte das questões que eu trouxe são questões que estavam presentes no Enem, e se eu não me engano, tem uma questão da UERJ e uma questão da FUVEST que elas abordam diretamente assim algo que poderia facilmente cair no Enem. Tanto é que tem uma das questões da UERJ que foi praticamente cópia e cola na prova do Enem, né? Então, vamos embora, deixa eu compartilhar aqui com vocês para ver se dá certo. Gente, desculpa esse barulho de furadeira, mas eu acordei já tão puto. Espero que não atrapalhe tanto. Todo mundo está conseguindo ver o slide? Sim, prof, dá pra ver. Pronto, gente, então vamos embora. O que é que vocês preferem? Que a gente faça a leitura da questão e vocês digam gabarito ou que eu já vá fazendo tudo direto? Deixa eu dar o gabarito pra ir pensando. Pronto, então vamos lá. Todos atentos, rufem os tambores. Não tem tambor, mas vamos embora. Primeira questão, gente. Acredito até que algumas dessas questões eu acho que vocês já fizeram em algum momento, mas vamos embora. Primeira questão diz o seguinte: é uma carta. São Paulo, 10 de janeiro de 1979. Excelentíssimo senhor presidente Ernesto Geisel, considerando as instruções dadas por Vossa Senhoria de que sejam negados os passaportes aos senhores Francisco Julião, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Preste, Paulo Chile, Gregório Bezerra, Márcio Moreira Alves e Paulo Freire. Considerando que, desde que nasci, me identifico plenamente com a pele, a cor dos cabelos, a cultura, o sorriso, as aspirações, a história e o sangue destes 8 senhores. Considerando tudo isto, por imperativo de minha consciência, venho por meio desta devolver o passaporte que, negado a eles, me foi concedido pelos órgãos competentes de seu governo. Carta do colunista Henrique de Souza Filho, concedido por Renfio. Esse Renfio, inclusive, gente, é aquele mesmo da música da Margarete, viu? Da Margarete Menezes. Pro irmão Enfio, com tanta gente que partiu, algumas pessoas conhecem. Vamos para a questão. No referido contexto histórico, a manifestação do cartunista em fio expressa uma crítica ao ou a. Letra A. Censura moral das produções culturais. Limite do processo de distensão política. Interferência militar de países estrangeiros. Representação social das agremiações partidárias. Impedimento de eleição das assembleias estaduais. E aí? A, B, C, D ou E?
Professor, pra mim tá tudo errado, mas eu vou de B. Certo. Por que você acha que tá tudo errado? Acho que nenhum encaixa. Ó, Eu eu, pensei que iria buscar mais sobre a questão de limitar as pessoas a seja mais liberdade política, alguma coisa sobre democracia nesse sentido, sobre liberdade individual. Porque mais ou Certo, menos que o texto fala isso, né? Aí, mas eu fui para as alternativas e não tem nada a ver, eu acho. Mas acho certo. que a B pronto. é a que tá menos coisada na minha cabeça. Olha só, eu acho que é B, porque assim, eu tenho certeza que Luiz Prestes, Paulo Freire e Leonel Brizola, eles são políticos. Aí já sai da questão de ser A, por causa da cultural, militar, a questão dos estrangeiros. E B parece ser mais o perfil deles, entendeu? Mais sensata, né? Mais alguém, gente? Veja só. O Enem, ele gosta de trazer algumas palavras que às vezes nós pegamos assim e diz, eita caramba, não tem nada a ver. Ou, meu Deus do céu, eu não sei que linha é essa. O processo de distensão política, ele foi o mesmo processo que aconteceu em relação à abertura política. É a mesma coisa. Distender é você flexibilizar, é você aumentar. Então, quando o Enfio ele faz uma carta pedindo a devolução do passaporte, ele está dentro do processo de redemocratização, que você quer a sua qualidade de ter os direitos civis do país, já que nós tínhamos um bipartidarismo, né? Lembra que nós tínhamos só dois grupos? Sendo assim, a carta ela não fala de nenhum aspecto de cultura, né? Você não está vendo nenhuma diversidade, você não está vendo nada relacionado à tradição, nada disso. Ele está falando que ele se identifica com as questões de cultura, mas não diretamente relacionado a ela. Então, a letra A está fora. A letra C, interferência militar de países estrangeiros, então em nenhum momento eu tenho menção a nenhum país estrangeiro, a nenhuma relação direta ou indireta com algum país ou com alguma situação que envolva principalmente o eixo que se chama Cone Sul, que também é uma palavra-chave que o Enem traz, e alguns outros livros, inclusive, também. Esse Cone Sul, ele diz respeito basicamente aos países que estão na América do Sul, principalmente, que estão em regimes ditatoriais. Então, quando vocês escutarem essa expressão também, você já associa ao período militar, você já associa os movimentos que estavam relacionados a essa ditadura. Lembra lá da Operação Condor, daquelas outras operações que aconteceram? Pronto, é nesse sentido. Então, nessa carta nós não temos interferência militar. Muito menos, aliás, temos, mas não está expressa de forma explícita, muito menos em relação a países estrangeiros. Letra D, representação social das agremiações partidárias. Apesar de nós termos um processo político, não é o objetivo da questão, né? Dentro do contexto histórico e dentro da carta, ele não faz uma crítica de representação social. Veja também o que a questão está pedindo. O cartunista expressa uma crítica. Então, ele não está referendo, ele não está falando nada contrário a, ao pessoal aqui, nem em relação a nada. Ele só está falando realmente de distensão política. E na letra E, impedimento da eleição das assembleias estaduais, eu não tenho, acho que a menos assim, lógica, né? Não tem nenhuma barreira em relação a voto no direto, né? Contudo, veja só, a palavra crítica expressa no enunciado, ela já vai limitar muito as questões, né? Tanto é que essa questão aqui,
ela não é considerada difícil, né? Ela tem um peso assim mediano. Então, gabaritando letra B, ela faz uma crítica ao limite do processo de extensão política. Ora, você está abrindo as questões políticas, você está flexibilizando os partidos políticos. E você simplesmente não pode devolver o passaporte às pessoas que foram negadas por um simples preceito de manutenção das tradições do auge da ditadura, né? Então, a crítica do Enfio aí nessa carta é justamente a essa limitação desse processo de redemocratização, desse processo de extensão política. Dúvidas? Ou estamos ok nessa questão? Tudo ok, pode seguir por mim. Ó, confiou no seu taco, viu? Diz, olha, eu acho que é a letra B. Se fosse chutar, ia ser um bom chute. Foi. Letrinha B. Segunda questão é a questão da FUVEST. É uma questão bem objetiva, na verdade. Vamos lá. Na presidência da República, em regime que atribui ampla autoridade e poder pessoal ao chefe do governo, o senhor João Goulart constituir-se-á, sem dúvida alguma, no mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o país mergulhado no caos, na anarquia, na luta civil. Manifesto dos ministros militares à nação, em 29 de agosto de 61. Esse manifesto revela que os militares, letra A, estavam excluídos de qualquer poder no regime de democracia presidencial. Letra B, eram favoráveis à manutenção do regime democrático e parlamentarista. Letra C, justificavam a possibilidade de intervenção armada em regime democrático. Letra D, apoiavam a interferência externa nas questões de política interna do país. Letra E, eram contrários ao regime socialista implantado pelo presidente em exercício. Essa daí é. E aí? Tchan, 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 tchan. Você acha que é a C? C. Uhum. C de chute ou C de... Tô indo nessa linha. C de fui por eliminação. E eu acho que é que faz sentido. Certo. E aí, gente, vamos lá? Mais alguém? Eu disse porque João Goulart ele tem um perfil bem socialista, tanto que aquele comício, eu acho que ele fez lá na Central do Brasil, causou revolta, que desencadeou aquela marcha, a marcha da família, marcha pela família, pela democracia, um negócio assim, uma marcha dessa aí, e causou uma revolta e deu mão porque diziam que João, eu acho que era João Goulart mesmo, que queria botar o socialismo aqui no Brasil, os caras eram totalmente contra isso e fizeram aquele tumulto todo. Pegaram a oportunidade. Certo. Eu também pensei nessa, Edivaldo. Só que eu fiquei meio assim porque ele não chegou, né, a implantar regime socialista. As ideias dele que era meio parecida, né? Aí eu fiquei, é porque fala que ele meio que implantou, mas ele nem chegou, né? Aí por isso que eu meio que eliminei essa, mas eu não sei, na verdade. Gente, certo, mas falar. eu penso assim, porque quando assim, João Goulart, independente de ser socialista, comunista, capitalista, o que fosse, João Goulart tinha alguns pensamentos de fazer algumas coisas para a população, fazer reformas socialistas, reforma que realmente ia As melhorar a vida do reformas povo. de base eram As eminentemente reformas de socialistas, base, né? né? Isso. Uhum, Aí o que acontece?
E isso incomodava os, como é que se diz, os conservadores, e eles vieram com essa de ele ser socialista, entendeu? E socialismo naquele tempo era uma coisa terrível na cabeça de algumas pessoas. Aí, por Justo. isso que eu vou de M. Uhum. Justificado. E com toda razão. Contudo, veja a pergunta. Ele não está falando diretamente sobre João Goulart. Ele está falando sobre o Manifesto dos Militares. Sendo assim, o que é que nesse manifesto tem como característica de expressão evidente do pensamento militar nesse período histórico que é a ditadura? Vamos lá. Estavam excluídos os militares. Esse manifesto revela que os militares estavam excluídos de qualquer poder no regime de democracia presidencial? Não, essa aqui é a de cara que a gente já elimina, né? Ora, nós tivemos um governo militar, uma tomada de poder contra um presidente que foi eleito. Então, isso daí já é um poder que se tem dentro de um regime democrático. Então, a letra A, fora. Letra B, eram favoráveis à manutenção do regime democrático e parlamentarista. Se eles realmente fossem, nós não teríamos passado 20 anos em uma justificativa de que nós precisávamos arrumar a bagunça que estava o Brasil, né? Então, o pensamento dos governadores militares era de que o regime era a melhor condição política para o desenvolvimento do país. Então, não é um regime democrático. As eleições, elas não são pelo povo. As eleições são eleições indiretas. E nós vimos isso logo com o AI-1, né? Logo antes de de assumir o primeiro presidente, já foi instaurado o primeiro ato institucional que já fazia com que tivesse uma quebra direta aos princípios democráticos, quando foi instaurado as eleições indiretas. Então, a letra B, esse manifesto ele não revela isso, né? Os militares não tinham essa, vamos dizer assim, vocação pelo regime democrático. Letra C, justificavam a possibilidade de intervenção armada em regime democrático. Vamos deixar a letra C aqui. Letra D, apoiavam a interferência externa nas questões de política interna do país. Em nenhum momento o manifesto traz condições externas, né? Ele não faz menção a países, não fala de Cone Sul, não fala de indiretamente, viu? Não fala de Operação Condor, não fala de CIA, de Estados Unidos, não tem nenhuma menção de tensão externa, beleza? Então, vamos de acordo com o que a pergunta está dizendo. Então, o manifesto revela que os militares apoiavam a interferência externa? Não, ele não está falando isso. Letra E. Eram contrários ao regime socialista implantado pelo presidente em exercício. É verdade. Os militares eles eram contrários ao regime socialista. Mas esse manifesto revela isso? Olha, ele está falando de João Goulart, e aí ele está falando que todas aquelas pessoas que estejam, que queiram ver o país mergulhado no caos, na anarquia e na luta civil, eles sejam favoráveis ao governo de João Goulart. Então, na verdade, ele está justificando uma intervenção armada. Porque, ora, como é que eu vou combater uma anarquia? Né? Eu simplesmente não posso chegar assim de uma forma extremamente pacífica, porque a ação anárquica ela já é totalmente revolucionária, né? Ela é já daquela galera de, sabe, do sangue no olho, de fazer mesmo, de fazer tudo o que quiser e nem pensar nas consequências diretas disso. A ação por si só, ela é válida dentro da anarquia. Logo, a letra L está correta, a letra C está correta. A letra E não contempla a questão, porque ele pede diretamente a relação que tem no manifesto com
uma deliberação dela. Neste sentido, a que mais completa é a nossa letrinha C. Justificava uma possibilidade de intervenção armada em regime democrático. Dúvidas? Por mim não, professor, pode seguir. Pode falar. Só complementando aqui, voltando, realmente eu defendi a E, mas pelo que Conceição disse, eu parei para refletir um pouco, e realmente aí tem uma coisa que torna errado a E, não é nem questão de estar mais completa, é que fala que o regime socialista foi implantado no Brasil, mas não foi. Ele era simpatizante, tinha algumas ideias socialistas, mas não chegou a implantar um Verdade. regime socialista. Aí torna errado, realmente. E a C, beleza. Certinho aí, Conceição. Verdade. Eu não tinha nem prestado atenção, tá vendo? Eu fui por outra linha de pensamento. Mas chegamos no mesmo objetivo. Eu acho que isso é que importa. Beleza, então podemos passar para a nossa próxima questão. Foi. É uma questão da UPE de 2013. Vamos lá. O regime militar brasileiro, 1964 a 1988, foi marcado por uma bipolarização no âmbito da política e da arte, entre os que apoiavam e os que criticavam o regime. Dentro do segundo grupo, destacaram-se os músicos, que produziram canções de protesto, algumas das quais vinham envoltas em metáforas, além de outros recursos estilísticos, no intuito de ocultar a censura, sua mensagem subliminar. Dentre essas músicas, pode-se identificar a Canção da Despedida, de Geraldo Vandré, no seguinte trecho. Já vou embora, mas sei que vou voltar. Amor não chora, se eu volto é pra ficar. Amor não chora, que a hora é de deixar. O amor de agora, pra sempre ele ficar. Eu quis ficar aqui, mas não podia. O meu caminho a ti não conduzia. Um rei mal coroado não queria o amor em seu reinado, pois sabia não ia ser amado. Com base na crítica retratada pela letra da música, é correto afirmar que, letra A, no âmbito da arte, a crítica a esse regime se restringiu à esfera musical. Letra B, aquele período parecia um conto de fadas, com histórias de reis e amores impossíveis. Letra C, a difícil experiência do exílio forçado foi vivenciada durante o período. Letra D, Geraldo Vandré costumava musicar suas desilusões amorosas. Letra E, a tranquilidade vivenciada pela sociedade permitia a composição de canções de amor. Que lindo, né? E aí, gente? Vou de C também, é a mais lógica. O pessoal também no chat tá falando C. Pronto, gente, maravilha, porque eu não tô conseguindo ver o chat. Então eu vou descer também. Botei no chat porque tava acompanhando por aí. Não tô conseguindo, não. Tô só com a telinha da apresentação aqui. Mais alguém, gente? Não acho essa questão assim tão complexa, né? Ela tem questões que dá pra gente eliminar de uma forma mais direta, né? É bem tranquilo. E só se alguém mais se manifesta. Só a Gabriela e Daniela também falaram C no chat, professor. Pronto, gente. Então, sem muitas dúvidas, né? Gabarito letra C, realmente, a difícil experiência do exílio forçado foi vivenciada durante o período, não teve amores impossíveis, histórias de reis, isso a gente deixa para o romantismo. A crítica ao regime foi massiva,
não se restringiu à esfera musical, foi em todas as ações praticadas pelos governadores militares. Geraldo Vandré não costumava fazer músicas baseadas em suas desilusões. Na verdade, ele é um crítico ferrenho ao regime, mas com a sutileza que a poesia exige, né? Nós temos aqui grandes músicas que até hoje são emblemáticas, né? E que são têm referência direta, são referenciadas por esse período e de forma subliminar, né? Então, se você fosse criticar, aqui tá, não sei se todo mundo conseguiu identificar, mas esse trecho ele diz justamente da experiência do exílio, né? Das pessoas que foram exiladas e que têm aquele sentimento de nacionalismo pelo país. Nós aqui costumamos dizer muito que, eu até comentei isso na aula, de que as coisas de fora, né, que o exterior é sempre melhor do que o nosso país. Muitas vezes, quando nós vamos para fora e tudo mais, quando passamos algum tempo, nós sentimos falta daqui do Brasil, né? Com toda a desorganização que possa existir, nós sentimos porque nós temos aquele saudosismo. Obviamente, não é um saudosismo que outrora existiu dentro da nossa construção histórica, mas nós temos, por mínimo que seja, nós temos um saudosismo, né? Então, imagine você tendo a sua carreira assim consolidada no país, ter que simplesmente sair dele ou modificar basicamente todas as suas canções, né, para canções de protesto e ter que abandonar o seu país por forças políticas, né? As tensões, as deliberações das tensões políticas, elas são muito fortes, gente. Então, isso é até uma boa saída para argumentação de redação, né? Quando a gente fala em qualquer tema que possa envolver políticas públicas. Olha só, mais uma vez a história brindando vocês. E a letra E, para finalizar, tranquilidade social, não. A gente já sabe que nós tivemos um período de muitas tensões sociais, né? Principalmente no final. Então, letrinha C. Professor, eu tenho Oi, uma dúvida sobre a diga. questão do exílio. Porque, claro que eles eram enviados para o exterior, mas eles iam para que lugar? Esse pessoal que era exilado tinha Para o um país país que destino? aceitasse. Para qualquer país que aceitasse, eles enviavam. Aham. E, obviamente, que não tivesse uma relação muito conflituosa com o Brasil, né? A exemplo do muitos refugiados, eles foram para o Uruguai. O Uruguai não teve, vamos dizer assim, uma participação como o Chile teve na Operação Condor, né? Então, o Uruguai aceitou muitos refugiados do Brasil. Peru também aceitou bastante. Era onde aceitava. Cuba Cuba, também, viu, nesse tempo. Cuba. O pessoal usava muito Cuba para poder sair e ir para a Europa. Tem até um professor meu que ele foi refugiado, e é professor da UFPB. Ele professor de ciência política. Ele foi refugiado em Cuba, de lá ele foi para a França. E disse que era uma rota muito grande nessa época. é verdade. Eu acho que, assim, dentro de toda a construção da gente, quando a gente vê história, sabe? É sempre bom a gente refletir as questões de Cuba. Porque, veja, desde esse período militar, nós temos aquela ideia de que Cuba é o que vai implantar o comunismo no país, que nós vamos virar uma nova Cuba, uma nova Venezuela, que vamos ter uma desestruturação em todos os sentidos, e assim, Cuba, com todos os defeitos que possa existir, que cabe aqui, logicamente, minha veemência a isso, mas ele está se mantendo, né? Ele está investindo, inclusive, em vacina agora. Antigamente, ele era uma rota principal para chegar à Europa, como muito bem mencionado. Hoje isso diminuiu bastante por conta das condições políticas mesmo do país, mas é a mesma coisa do Panamá hoje.
Cuba anteriormente é a mesma coisa do Panamá hoje. O Panamá é uma rota principal para você chegar nos Estados Unidos. A Copa Airlines, que é uma companhia aérea com sede originária com hub no Panamá, ela faz as principais conexões do Brasil com o Panamá, com conexões tipo de meia hora, que é nitidamente visível que o destino final é algum estado dos Estados Unidos. Então, logicamente, dadas as suas especificidades, nós temos uma relação muito direta disso. Uma utilização de um país intermediário que não tem tanta burocracia para você chegar em outro. Pronto, gente, mais alguma dúvida? Vamos para a próxima. Pode seguir, professor. Enem 2010. Ato institucional número 5, artigo 10. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Artigo 11. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Nos artigos do AI-5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário, porque isso significava, letra A, substituição da Constituição de 1967, B, o início do processo de distensão política, C, a garantia legal para o autoritarismo dos juízes, D, a ampliação dos poderes nas mãos do executivo, E, a revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o regime militar de 1964. Eu vou ler novamente a pergunta, tá, gente? Nos artigos do AI-5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário, por quê? Tá aberto aqui. Letra E. C, o pessoal disse no chat aí C, mas acho que até vamos lá. Eu vou dizer porque eu não acredito que C, porque tá a garantia legal do autoritarismo dos juízes. Pelo contrário, a AI-5 tirou o poder dos juízes. Como é que o juiz ia ser autoritarista e se ele perdeu o poder? No caso revogou, ou seja, tirou os instrumentos implantados. No caso aí, revogou os instrumentos jurídicos que a gente tinha, né, para garantia da Constituição. Certo. A maior parte do pessoal disse o quê? Disse C, foi? Peraí, vou voltar aqui, porque está falando uma coisa, ó, revogou os instrumentos jurídicos, beleza, revogou, realmente, revogou o habeas corpus, mas falar aqui que implantados durante o regime militar, esse habeas corpus não foi implantado durante o regime militar. Aí vou voltar atrás, não é não, viu? Não é C e nem é E. Deixa eu ver mais. Veja direitinho. É letra D, porque eu vou de D, porque a questão da letra D é o seguinte: amplia os poderes na mão do executivo. Quem era o executivo nessa época? Eram os militares, que estavam no, na chefia do governo. Eles estavam como poder executivo. O poder judiciário eram os juízes, o poder legislativo estava fechado, é eles mesmos. Eu também concordo em ser por causa disso. Mais alguém, gente? Bom, vamos lá.
Vamos novamente para a pergunta. Nos artigos do AI-5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário. Por quê? Né? Por que ele procurou limitar essa atuação do Poder Judiciário? Letra A, porque isso significa a substituição da Constituição de 67? Não, né? Não é o objetivo final do AI-5. Como a gente viu, foi o principal ato que determinou o auge das repressões e limitações às outras instâncias do Estado, por conta da justificativa de ordem social. Essa foi a justificativa para a instauração do AI-5. Então, não é porque substitui a Constituição de 67. Nesse sentido aí não tem relação direta, não. Letra B, o início do processo de extensão política. Ele não procurou limitar a atuação do Poder Judiciário porque isso marcava o processo de redemocratização. Não tem também relação muito direta, não. Letra C, a garantia legal para o autoritarismo dos juízes. Bom, gente, na verdade, ele não vai restringir a ação do judiciário, porque isso vai garantir autoritarismo para os juízes, né? Então, dentro da construção da própria ciência política do país, os juízes eles sempre tiveram uma autonomia e, assim, de certa forma, eles têm um autoritarismo, sim, que ele é inerente à profissão. Eu vou deliberar isso rapidinho, só para vocês terem noção. No instrumento jurídico, dentro de uma sala de audiência, por exemplo, não existe hierarquia entre advogado e juiz. Eles estão no mesmo patamar. Ou seja, o juiz ele não pode simplesmente intimidar, ameaçar, gritar ou coagir qualquer uma das partes que estejam dentro de uma sala de audiência. Nesse sentido, o advogado ele está com o mesmo pé de igualdade que o juiz. O juiz ali ele só é uma figura de representação para orquestrar o processo. Ele é o que vai determinar os ritos do direito, né? Como as coisas devem seguir. Então, a galera que está pensando em fazer direito aí, se o juiz gritar com você, grite com ele também. Olha só a minha sugestão. Mas entendeu esse ponto, né? Eu não tenho garantia legal para esse autoritarismo. A limitação do AI-5 não visa isso. Ela visa que outros poderes não tenham tanta força quanto os militares. E é bem respondido pela letra D. Ela limita a ampliação dos poderes na mão do executivo, porque isso significa maior consolidação ao regime. Se eu estou justificando um ato que leva em consideração o auge do estado de ordem, e para isso a única lógica de pensamento é a do governo militar. Então, eu preciso que eu não tenha interferência de outros poderes. Até porque, minha gente, só reforçando outro detalhe, nossa organização política, ela é de uma tripartição, né? O nosso poder, ele não é centralizado, ele é um poder dividido entre as esferas executiva, legislativa e judiciária. Então, sendo assim, cada representante desses poderes, eles têm a sua autonomia e eles têm o seu poder de gestão. Logicamente, cabendo-se dentro das suas, vamos dizer assim, do seu quadrado de limitação. Um bom exemplo disso, por que eu estou trazendo isso? Porque vai que o Enem, sei lá, venha uma questão desse tipo. Um exemplo para a gente raciocinar a questão da organização política da gente fazemos aquele diagrama de Venn, sabe, com as interseções. A gente faz 3 diagramas e faz essas interseções, ou seja, nós temos uma área de deliberação que é inerente ao poder, né, específica, vamos dizer assim, de julgamento de execução de leis,
de promoção de leis, e nós temos um momento em que há uma comunicação direta entre esses poderes, que seria a nossa área de interseção. Tá vendo? Para a galera que não gosta de matemática, um exemplo bom de matemática. Então, acho que deu para entender mais ou menos isso, né? Então, o AI-5, ele procura limitar os outros poderes, as outras esferas de representação, com a censura, com tudo mais. Na letra E, muito bem dito pelo nosso amigo, a revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o regime militar. O habeas corpus não foi implantado no regime militar. Só essa frase, ela já extingue a questão da letra E. Dúvidas? Não, tranquilo, por mim. Acharam fácil, médio? Eu achei essa que deu para complicar um pouquinho. Mas achei nível médio. Nível médio. Beleza. Simbora? Mais uma questãozinha do Enem. Vamos lá. A Comissão Nacional da Verdade, CNV, reuniu representantes de comissões estaduais e de várias instituições para apresentar um balanço dos trabalhos feitos e assinar termos de cooperação com 4 organizações. O coordenador da CNV estima que, até o momento, a comissão examinou, por baixo, cerca de 30 milhões de páginas de documentos e fez centenas de entrevistas. A notícia descreve uma iniciativa do Estado que resultou da ação de diversos movimentos sociais no Brasil, diante de eventos ocorridos entre 1964 e 1988. O objetivo dessa iniciativa é: letra A, anular a anistia concedida aos chefes militares. Letra B, rever as condenações jurídicas aos presos políticos. Letra C, perdoar os crimes atribuídos aos militares esquerdistas. Letra D, comprovar o apoio da sociedade aos golpistas anticomunistas. Letra E, esclarecer as circunstâncias de violação aos direitos humanos. Então, qual é o objetivo da instauração da Comissão Nacional de Verdade quando ela fez essas pesquisas aí e várias entrevistas? Qual é o objetivo disso tudo? É a letra B? Será? Leia com calma. Letra E. Leia com calma as questões. Vamos lá. Olha só, quando foi dado a anistia para quem estava, como se diz, exilado, foi dada anistia também aos chefes militares. Ou seja, deu anistia a todo mundo e perdoou tanto quem estava condenado injustamente e se exilou fora do Brasil, e também deu anistia, o mesmo documento deu anistia também aos militares, que as atrocidades foram perdoadas. Então eu vou de A. Vai de A? Mas não anulou a anistia. A anistia foi Não, concedida a todo mundo. ela realmente deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, mas realmente é A e B. As outras eu acho mais complicado, mas eu lembro desse caso aí, esse documento que deu anistiou tanto os militares como os exilados. Certo. Então, a Comissão Agora, Nacional da Verdade, ela objetiva acabar ou anular essa anistia concedida aos chefes militares? deixa eu rever isso aí. Realmente tá meio confuso. Deixa eu rever, deixa eu ler o texto aí de novo. Vamos ler junto novamente o texto. Vamos lá.
A Comissão Nacional da Verdade reuniu representantes de comissões estaduais e de várias instituições para apresentar um balanço dos trabalhos feitos e assinar termos de cooperação com 4 organizações. O coordenador da CNV estima que, até o momento, a comissão examinou por baixo cerca de 30 milhões de páginas de documentos e fez centenas de entrevistas. A notícia descreve uma iniciativa do Estado que resultou da ação de diversos movimentos sociais no Brasil diante de eventos ocorridos entre 1964 e 1988. O objetivo dessa iniciativa é... É B. É B porque realmente não vai anular a anistia concedida deles, não. Está falando que foi dos movimentos sociais, partir dos movimentos sociais, a reivindicação deles. Eu fui prejudicado com os movimentos sociais, são realmente os presos políticos. E eu não acho que seria a letra E, porque não tem como eles esclarecerem nenhuma violação do direito humano, não. Não tem o que eles explicarem aí para o que aconteceu durante a ditadura, não. Tem certeza? Não tem como? Eu acho, assim, né, no meu mísero conhecimento, eu acho que a forma com que foi tratado não tem como ser explicado, não. Aí quando vê a letra E mesmo. Só para eu entender, como foi tratado o quê? Como foi tratado essas violações, essas Sim, torturas? a tortura na ditadura, porque a época que ele fala é justamente a ditadura. Aí Mas tá falando tipo, esclarecer circunstâncias de violação aos direitos humanos. Muita mas gente foi tipo, torturada eu acho sem que não, eu ter. acho que deve estar confundindo com justificar, não? No caso. Justificar não seria enquadrado, porque não tem condição mesmo, né? Então, mas acho que Verdade, esclarecer, eu acho que seria meio que jogar na cara, eu acho. é verdade. Qual seria, gente, o objetivo de você instaurar uma comissão em que ela vai avaliar documentos, vai fazer entrevistas, sendo que foi decretada uma lei que absorvia todos os crimes que foram cometidos por militares na ditadura e trazia os exilados, né? Os que cometeram crimes, vamos dizer assim, contra a pátria. Então, qual é o objetivo de você instaurar uma comissão, sabendo que, por garantia de lei, não tem como você anular essa anistia? Veja, se fosse uma lei baseada nas deliberações da comissão, aí nós poderíamos ter um embate com relação à anistia e verificar a sua, vamos dizer assim, operacionalidade. Contudo, nós temos uma comissão. Por exemplo, nós aqui somos uma comissão de história, de pessoas interessadas pela história, que nós estamos deliberando questões do Enem. Entende? Nós não vamos deliberar, nós não vamos executar aqui uma lei, necessariamente. Baseado nisso, qual a letra dessa questão? É a letra E mesmo. Certeza? Aí para de me ficar botando dúvida. Não, você tem que ter certeza, mulher. Certeza agora. Então, pelas deliberações que nós fizemos, anulamos a letra A, beleza? O objetivo de instaurar uma comissão que vai avaliar os documentos, vai entrevistar pessoas, vai fazer um apanhado geral nas coisas que aconteceu, não visa anular a anistia, porque a anistia é uma lei, é a força de lei. Então, não é o objetivo da comissão. Letra B, rever as condenações judiciais aos presos políticos. Gente, a mesma coisa. O objetivo dela não é rever essas condenações judiciais, porque elas já aconteceram, né? E houve, mais uma vez, a base para isso na lei da anistia. Por mais que acontecessem essas condenações, não tem como mudar,
né? Então, eu não vou rever. O rever aqui é no sentido de pegar as decisões judiciais e avaliar se tinha provas contundentes para fazer a sentença desfavorável. Entendeu? Cuidado com o efeito do verbo. Muito importante. Perdoar os crimes atribuídos aos militares esquerdistas. A lei da anistia responde para a gente a letra A, a letra B, a letra C. Então, não tem como ser a letra C também, porque o objetivo da Comissão Nacional da Verdade não é perdoar os crimes, eles já foram perdoados. Não apenas para os militares esquerdistas, mas para toda a galera, né? Que mencionamos anteriormente. Letra D. O objetivo da Comissão Nacional da Verdade é comprovar o apoio da sociedade aos golpistas anticomunistas. Eu acho que é a mais sem lógica, né? Que de todas essas questões é a mais sem sentido. Ela não quer comprovar o apoio da sociedade a quem julgou ser anticomunista. Esse não é o objetivo dela. O objetivo maior, assim, majoritário, é você esclarecer as circunstâncias de violação aos direitos humanos. Porque, veja, a própria introdução à questão, ela já traz uma tendência de resposta. A notícia descreve uma iniciativa do Estado. O Estado tomou essa iniciativa. Quando? Pela data, nós temos algo por 2013, né? Pela referência aqui. E que essa iniciativa do Estado resultou de uma ação de vários movimentos sociais que no Brasil, ou seja, em decorrência, ou seja, ações que ocorreram após o período, né? Fazendo menção aos anos de 64 e 88. Então, a letra E atende de forma muito completa, ela objetiva e esclarecer as circunstâncias. A comissão, ela não tem nenhum poder, assim, legal, né, nenhum poder de ação maior. O objetivo dela é uma instauração de uma avaliação, se houve violação de direitos humanos. E aí a gente, olha, 30 milhões de páginas já é bastante coisa, né, gente? Então, as deliberações que ocorreram após a instalação dessa comissão foram que milhares de direitos humanos foram desrespeitados. Inclusive, gente, vou mencionar aqui, estou até de olho aqui na hora, acho que a gente tem 15 minutos. Rapidinho, sobre essa questão dos direitos humanos, né? Porque muita gente acha que esses direitos humanos, eles servem para proteger bandido. Mas o objetivo geral é você garantir as condições mínimas de dignidade às pessoas. Mas os direitos humanos, eles não têm ação prática, né, nessa sociedade, eles só defendem bandidos. No tocante às delinquências, ele entende que mesmo você sendo infrator, você é um ser social e, portanto, com direitos que são essenciais de dignidade, né? Ele é muito pautado em condições até mesmo iluministas, né? Em que você traz o que a gente chama de equidade, que é diferente de igualdade. A equidade, que é até um dos princípios do SUS, ela trabalha com dar aos diferentes aquilo que eles estão realmente precisando, né? Eu não vou, se eu for igual, eu dou para, vamos lá, Amanda e para José a mesma quantidade de, vamos dizer, sei lá, qualquer coisa, pão. Só que José tem 7 crianças na sua casa e Amanda só tem ela. Igualdade seria se eu entregasse a mesma quantidade de pão para os dois. Equidade é eu entregar para João a quantidade necessária que ele tem para sobreviver e da mesma forma para Amanda. De modo que eu tenha aqui os direitos individuais da pessoa humana, o respeito à integridade física e moral, o estabelecimento de que ele é um ser social, então ele tem opinião política, ele tem voz. Isso é tudo fruto de uma construção de humanidade. Os direitos humanos, eles visam, gente, como objetivo mesmo geral, fazer com que não aconteçam os grandes genocídios.
E é onde está o grande ponto de hoje do genocídio da população negra, em que há, sim, os direitos humanos muito ferrenhos nessa luta. Só que aí nós estamos esbarrando dentro de uma cultura muito massiva, né? Acho que isso daria uma questão muito boa de Enem. Mas beleza, né? Vamos para a próxima, ok? Eu trouxe essa questão, inclusive a gente comentou isso na aula, que é uma questão bem objetiva, só para ratificar as questões culturais relacionadas à ditadura. A vitória do Brasil na Copa do Mundo de 70, que basicamente é sobre a vitória do Brasil na Copa de 70, temos, letra A, não teve qualquer repercussão no campo político por se tratar de um acontecimento estritamente esportivo. P. Alentou o trabalho das oposições, que deram destaque à capacidade do povo brasileiro de realizar grandes proezas. C. Propiciou uma operação de propaganda do governo Médici, tentando associar a conquista ao regime autoritário. Letra D. Favoreceu o projeto de abertura do general Geisel ao criar um clima de otimismo pelas realizações do governo. Letra E. Alcançou repercussão muito limitada, pois os meios de comunicação não tinham a eficácia que tem hoje. E aí? Não é tão difícil não essa questão. Mas bem objetiva. Eu acho que é a C. Eu vou de C. Fica meio confuso o D, mas esse negócio de projeto de abertura do General Gás, eu não tenho Eu muito também fiquei nexo, meio em não. dúvida, mas eu Eu acho que a acho, C tá mais certa, né? eu acho que mais ou menos nessa época, eu acho que Médici estava sumindo. Então vou na C também. Exatamente. O governo de Geisel ele vai ser bem depois. E essas questões de favorecer um projeto de abertura por conta de um otimismo, nós vimos que a Copa do Mundo ela serviu como um instrumento forte político. Então a letra A está fora. A que mais se adequa à letra C mesmo, porque ela propiciou que isso fosse um elemento de legitimação ao regime. Olha, tanto é que aquelas célebres frases, Brasil, ame-o ou deixe-o, né? No sentido de tanto da Copa do Mundo quanto do governo militar. Essa frase emblemática do Médici, ela trouxe essa duplicidade de sentido quando o Brasil ganhou a Copa de 70. Beleza? Dúvidas? Gente, deixa eu só ver aqui, porque nós já estamos pertinho de acabar. Então eu vou escolher mais duas questões lá do final, tá certo? Mais questões aqui, mas eu vou escolher lá do final. Pronto. Essa questão mesmo da UERJ. Aqui a gente tem PSD, PTB, UDN, PSP, PDC, MTR, PTN, PST, PSB. Tem várias siglas de partidos políticos e nós temos o nome Finados. A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, no dia de finados de 1965. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela letra A, extinção dos partidos nanicos, letra B, retomada dos partidos estaduais, letra C, adoção do bipartidarismo regulado, letra D, superação do fisiologismo tradicional. O que é que vocês acham? Essa do Partido dos Naníacos eu fiquei meio com dúvida, mas eu ia nela por conta da extinção. Certo. É C, porque o regime não tinha
o bipartidarismo, né? Aí isso aí acaba sendo essa extinção dos partidos nanicos, mas é mais do que isso. Não foi só os nanicos. Aí tem partido grande também que foi extinto. Todos os partidos políticos foram dissociados. Houve a adoção, lembra do MDB e do Arena? Então nós temos um bipartidarismo regulado. A relação com os direitos políticos existentes no período do governo militar é justamente isso. É a adoção de 2 partidos políticos. Eu dissolvo todos os outros políticos, formo 2 partidos, um de favorável ao governo e o outro de uma oposição regulada pelo governo. Beleza? Então, a letra A, extinção dos partidos nanicos. Nanicos não foram apenas os partidos nanicos, foram todos os partidos políticos. Eu acabo com a relação com a autorização de funcionamento, com a existência, de certa forma, porque essas ações acabaram definitivamente com muitos partidos, né? Não só com a suspensão dele como entidade, como partido, entidade partidária, mas depois, quando houve o processo de retomada aos múltiplos partidos. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Entendeu a pessoa que disse a letra A? Entendi, sim. Eu não me liguei na parte de que foi separado os 2 partidos centrais, não. Para mim, eu só foquei na parte de extinção mesmo. Beleza. Eu gosto, gente, de fazer questão, não sei vocês, mas sempre é bom para a gente assim, consolidar e discutir outras coisas que a gente pode discutir. Eu gosto bastante dessa questão. Então, vamos nela. Aqui nós temos a figura 1, é um recorte fotográfico de Maria Bonita, década de 1930. Mulher de Lampião, acho que todo mundo conhece. E na figura 2, nós temos o traje da coleção de Zuzu Angel. Eu não vou falar sobre Zuzu Angel, gente. Mas, inclusive, tem um filme dela que é maravilhoso. Então, se puderem, assistam. Porque ele é um filme que conta muitas coisas da ditadura militar. No geral, Zuzu, ela era uma estilista, né? Então, ela elaborou aí uma reformulação, né? Da roupa da Maria Bonita. Vamos para a questão. Elaborada em 1969, a releitura contida na figura 2 revela aspectos de uma trajetória e obra dedicadas a: letra A, valorização de uma representação tradicional da mulher. A figura 2 diz isso. Letra B, descaracterização de referências do folclore nordestino. Letra C, fusão de elementos brasileiros à moda da Europa. Letra D, massificação do consumo de uma arte local. Letra E, criação de uma estética de resistência. A, B, C, D ou E. Não é tão difícil nessa questão. Letra E, né? E aí? Essa daí eu vou ficar só, não vou nem opinar, porque às vezes eu acho que eu consegui errar todas as questões, menos deixa eu dizer a certa. Mas olha, uma coisa é você errando aqui e acertando no Enem. Não, mas é isso mesmo, eu vou ficar mais de ouvinte agora, porque realmente eu já bati tanta cabeça, eu já vi a certa, fui fazer de novo depois de um tempo e eu conseguia errar de novo, porque toda vez eu fico confuso, entendeu? Eu vou aproveitar o comentário de por que não as erradas, porque eu ainda não fiz isso, para ver se eu não acerto, não erro mais, viu? Pronto, beleza, tranquilo. Eu acho que ia ser, só que eu não sei se ela era da Europa. Não, é que... Quer dizer, eu nem sei se ela é da Europa, mas eu assisti já que ela era uma estilista daqui e o filho dela, ele foi preso pelos militares, maltrataram ele, chegaram a matar e eles sumiram com o corpo. E desde então ela meio que foi uma militante contra o governo, contra a ditadura, porque eles nunca entregaram o corpo a ela. Ela sempre lutava por isso, para pelo menos ter o direito de enterrar o filho dela. Então por isso que essa estética aí é mais de resistência.
que ela meio que criou para meio que simbolizar a luta dela em relação a isso, ao regime, à ditadura, na verdade. Eu não Então, ia essa nem, é mesmo. eu não ia nem comentar, eu ia deixar vocês assistirem o filme, mas é exatamente isso. Por isso que o filme de Zuzu é tão bom. Nesses filmes assim que retratam grandes períodos históricos, por exemplo, Olga, não sei se vocês conhecem, é um filme forte, e assim como a história de Zuzu, são filmes que mostram o impacto do regime de forma bem direta. Lógico que tem uma produção cinematográfica, mas não tange a realidade. Então, se puderem, assim, nossa, não sei o que assistir hoje, assistam um filme assim, porque ele é um filme muito cultural, né? Não é só porque, vou assistir porque eu vou pensar numa possível questão sobre isso no Enem, mas você vai criar uma relação crítico-reflexiva dentro de si. Então, sim, gente, veja, eu tenho a figura da Maria Bonita, eu tenho traços tipicamente nordestinos, sertanejos, eu tenho um típico chinelo, que é um chinelo que até hoje a gente tem, né, como se fosse uma percata, e aí do lado direito nós já temos uma bota, nós já temos uma questão estilística mais forte. Veja a postura da mulher. Maria Bonita, ela tá meio desconjuntada, tá posando assim para foto, né, tá se apoiando aqui possivelmente no barril de água, alguma coisa do tipo. No traje da coleção de Zuzu, nós temos uma modelo imponente, ela está olhando diretamente para você, né? Ela está mostrando os ombros, esticando o seu quadril, dizendo, olha, eu estou aqui, né? Essa é a mensagem mais direta que ela fala. Ela tem uma postura muito mais forte. Então, veja, a figura 2 representa a valorização de uma representação tradicional da mulher? Não. Se fosse uma representação tradicional, a mulher, e não fosse criticada, seria uma mulher cozinhando, cuidando dos filhos, né? Essa é a representação cultural. Então, e muito associada ao tradicional. Então, não é a letra A. Letra B, ela descaracteriza as referências do folclore. Gente, o chapéu de palha, esse contorno na cabeça que é uma bandanazinha para proteção, o estilo da roupa, são mantidos de certa forma, né? Nós temos o chapéu ainda mantido, nós temos o tracejado no formato de cruz, apesar de que ela só tem de uma parte, mas ele foi reformulado. Zuzu, ela fez um X, ela fez linhas assim. Ela tecnicamente representou de uma forma muito mais estilosa, obviamente, uma semelhança de coloração. Você pode ver que você olha para a parte de baixo do vestido de Maria Bonita e você olha para o traje de Zuzu, elas têm certas semelhanças, ela tem pontos pretos espalhados, né? Então, cabe essa nossa análise também. Fusão de elementos brasileiros à moda da Europa. Essa você poderia até ficar em dúvida, mas veja só, nós temos uma releitura, né? Então, nós não temos fusão de elementos brasileiros uma moda da Europa. Nós temos a expressão de elementos que são próprios do folclore nordestino. Nós temos o chapéu, nós temos o estilo da roupa, o corte da roupa, tá? Então, não é assim. Massificação do consumo de uma arte local. Não é o objetivo, ela não quer criar uma cultura de massa baseada numa questão local, né? Não é esse sentido. A questão que mais completa é justamente essa criação de uma estética de resistência. A Zuzu, ela pegou a figura da Maria Bonita por ela já ter esse espírito de guerreira, né? De herói popular, de ser uma nordestina calejada e que naturalmente ela já luta contra as condições de vida que existe no ambiente que ela vive, que é basicamente o sertão, a seca, né? Toda mulher sertaneja que vive numa seca, que vive num local muito seco, um semiárido da vida, no Alto Sertão, ela naturalmente vai ter expressões faciais e de postura que vão demandar resistência. Por que que aqui nós já costumamos dizer que muitas mulheres do interior são brutas, né? Porque quando elas pegam uma briga, elas realmente são ferrenhas. Porque já tem esse espírito, essa construção histórica de resistência. Beleza, gente? Dúvidas?
Por mim tá tranquilo. Eu não sei, gente, se outro professor já entrou aqui na sala. Será que já entrou? Ah, meu Deus, tomara que não seja vírus. Já entrou, Neucilene. Então, gente, beleza, eu vou parar aqui a compartilhamento da tela, tá certo? Muito obrigado por todo a participação de vocês. Eu achei muito bom, muito produtivo. Não sei se vocês gostaram também, mas eu posso até mandar para vocês algumas outras questões que nós não respondemos, tá certo? Então, se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, podem falar. Maravilha? Um cheiro para vocês bem grande. Gosto muito de vocês, de graça. Boa aula agora. Oi, Rayane. Deixa eu só atrapalhar aqui um pouquinho, Nilce. Rayane, tu tá por aí? Tu pode parar a gravação, por favor? Oi, paro sim, pode deixar. Maravilha, obrigado. Cheiro. Cheiro.